E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam bem-vindos ao canal Matemática, professor Thiago Ribeiro, e agora vamos trazer uma aula falando sobre progressão aritmética, e onde eu vou tentar trabalhar todos os assuntos, abordar todos os assuntos possíveis que podem cair em questões de prova e tudo mais, e o mais importante é que você entenda todo o conceito por trás desse conteúdo, show? Então, galera, vamos lá. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, né? Deixa o like no vídeo, comenta aqui o que você quer que eu traga para a página e também compartilhe para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho, show? Então, se liga aí, ó. Progressão aritmética é o seguinte: é toda sucessão na qual a diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu antecedente é constante, e essa diferença a gente vai chamar de razão, tá? Então, olha só, se você olhar de 3 para 7, 7 para 11 e 11 para 15, você percebe que tem um comportamento padrão ali, certo? Qual é o comportamento padrão? Está aumentando de 4 em 4. E aí você pode ver que essa diferença se conserva, olha só. Se eu fizer 15 menos 11, isso vai dar 4. Se eu fizer 11 menos 7, isso vai dar 4. Se eu fizer 7 menos 3, isso também vai dar 4. Ou seja, essas diferenças elas sempre vão se manter como sendo o valor 4. Por isso a gente consegue caracterizar essa sequência como sendo uma sequência aritmética, como progressão aritmética, como muitos conhecem, PA. E se você tivesse, por exemplo, 10, 8, 6 e 4? Você pode ver que essa diferença também é se conservar. Olha só, você faz aqui, ó, 4 menos 6, isso dá menos 2. Se você fizesse 6 menos 8, isso iria dar menos 2. E se você fizesse 8 menos 10, isso também daria menos 2. Então, menos 2, menos 2, menos 2, você percebe que há sim um padrão onde você está decrescendo 2 a cada vez que você anda à direita, certo? A cada termo que você pega à frente. Então, nesse caso, a gente pode ver que a razão de uma PA pode ser negativa. E aí, olhando para outro caso, olha só. Aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10 e assim segue. Se você fizer 10 menos 10, esse cara dá 0. Se você fizer 10 menos 10, esse cara também vai dar 0. Então, a razão é 0 aqui nesse caso, mas continua sendo uma progressão aritmética. E quando isso acontece, nós conseguimos caracterizar como as nossas progressões aritméticas serão, tá bom? Toda vez que a sua razão for um número maior que 0, ou seja, um número positivo, você vai chamar a sua PA de crescente, tá bom? Toda vez que a sua razão for um número menor que 0, ou seja, um cara ali negativo, você vai chamar a sua PA de decrescente. E toda vez que você tiver a razão igual a 0, a sua PA ela vai ser chamada de estacionária, tá bom? Então, essa é uma PA estacionária, porque a razão dela fica sempre 0. Show de bola? Então, olha só, os termos que nós vamos utilizar, tá? Razão. Razão a gente vai chamar de R. E não é R porque é razão, e simplesmente pelo seguinte: tá vendo que o resultado desse cara é sempre uma diferença? Quando você tem uma diferença, ó, minuendo menos subtraindo é igual ao resto. Então, esse R, na verdade, é o R de resto quando você faz uma subtração. Os termos, aí a gente vai usar para eles essas letrinhas minúsculas, A, B, C, até porque se você representa duas PAs, imagina só a confusão que seria. Você tem uma PA, A1, A2, A3, que são os termos dela. E aí você vai representar uma outra PA com razão diferente, com termos diferentes e usa de novo A1, A2 e A3? Não, aí a gente chamaria o quê? De B1, B2, B3. E esses numerozinhos aqui embaixo são os índices da sua PA. E o índice, ele vai dizer a posição que o termo ocupa. Então quem é o B1? É o primeiro termo da sua sequência. O B2 é o segundo termo da sua sequência. B3. E assim por diante, até que você tenha todos os termos que você quer obter. Show de bola? E além disso, galera, tem como você encontrar a razão entre termos de quaisquer PAs, né? Desde que você tenha só dois elementos. E você não precisa ter esses elementos apenas consecutivos. Vamos lá, então. A razão entre termos quaisquer de uma PA, sejam M e N, números naturais, e eu coloquei aqui não nulos, tá? Onde M é maior que N, a razão de uma PA é dada por a razão R, é o termo mais à frente menos um termo anterior, sobre a diferença desses dois índices dos termos, tá bom? Então, para isso ficar mais claro, vamos trabalhar com esses dois exemplos que estão aqui, olha só. Determine a razão de uma PA onde o A3 é 10 e o A7 é 38. Então, ó, como é que eu determinaria a razão? Ficaria assim, ó. O A7 menos o A3 sobre 7 menos 3. Simples assim. Então, quem é o A7? O A7 é 38 menos o A3, que é 10, sobre 7 menos 3, que é 4. Então, a razão vai ser igual a quanto? 38 menos 10, 28. 28 sobre
4. E 28 dividido para 4 dá 7. Então essa é a razão dessa PA. Essa PA é uma PA o quê? Crescente, na verdade. Por quê? Porque a razão deu um número que é marca zero, um número positivo. E agora, determine a razão de uma PA onde o A12 é 50 e o A19 é 29. Então vamos lá, vou determinar esses caras aqui. Agora eu vou, de novo, a razão vai ser igual a A19 menos A12 sobre 19 menos 12. E quem é o A19? É 29. E o A12 é 50. Tudo isso sobre quem? Sobre 19 menos 12, que é 7. Então, quem vai ser a minha razão? A minha razão vai ser 29 menos 50, que é menos 21, sobre 7. E quando você divide menos 21 por 7, você acha menos 3. Então, achei a razão menos 3. Significa que, para este caso, eu tenho uma PA, onde a sua razão é menos 3 e essa PA é decrescente, beleza? Então, essa é só a parte 1. Eu só vou fazer assim, ó, com a tela. Acho que eu vou pegar ela aqui de baixo e vou subir assim, ó. 3, 2, 1 e voltando agora para essa segunda parte, né, desse vídeo, é só menos de um segundo, né? E aí a gente vai falar o seguinte, olha só, como são determinados os termos de uma progressão aritmética, tá? E a gente vai chegar ao termo geral, aos termos geral muito mais generalizado ainda, tá? Que isso é uma coisa importante para vocês perceberem. Então vamos lá, galera, olha só. Vamos trabalhar com uma PA, tá? Uma PA qualquer, a gente vai definir isso uma sequência, onde eu vou ter lá terminhos A1, vou ter um termo A2, vou ter um termo A3, e assim sucessivamente, perfeito? Agora vamos dizer que eu quero pegar um primeiro termo dessa PA, que vai ser o A1. Galera, o A1 é o próprio A1, concorda comigo? Pela definição que a gente viu agora há pouco, sempre que você tem um novo termo de uma PA é quando você faz o seguinte, a diferença entre eles gera um valor constante que a gente chama de razão, certo? Então você concorda que se eu pegar o primeiro termo e somar essa razão eu tenho o segundo termo? É verdade, não é? Então eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou dizer que esse segundo termo vai ser igual ao primeiro termo somado a essa razão. Não é verdade? E o que vai acontecer com o terceiro termo? O terceiro termo desse cara também vai ser assim, ó. Se eu pegar o segundo termo e somar com essa razão. Concorda? Então, galera, só que repara uma coisa. Quem você pode interpretar como sendo o A2? O A2 também não tem essa generalização aqui, como ele sendo o A1 mais a razão, tá bom? Então, se isso aqui é verdade, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder fazer o seguinte, galera. A gente vai poder substituir esse A2 por A1 mais a razão. Então, esse A3 vai ser dado por A1 mais a razão mais a razão. Então, quem vai ser esse A3? Esse A3 vai ser o A1 mais 2 vezes a razão. Então, o A3 vai ser o A1 mais 2 vezes essa razão. Perfeito? Agora, o que a gente vai ter, galera, daqui para frente? Daqui para frente, a gente vai ter o seguinte, ó. Se eu quiser pegar o A4, quem vai ser o A4? O A4 ele vai ser o A3 mais a razão. Mas quem é o A3? O A3 eu não generalizei ele como sendo A1 mais 2 vezes a razão, então eu posso escrever o A4 como sendo o quê? Como sendo o A1 mais 2 vezes a razão. Então, ó, A1 mais 2 vezes a razão pelo cara de cima, mais a razão, certo? Então agora quem vai ser o meu A4? O meu A4 vai ser o A1 mais 3 vezes a razão. E aí você repara uma coisa. Se quando você tem o A2, a razão era multiplicada por 1. Quando você tem o A3, a razão era multiplicada por 2. Quando você tem o A4, a razão é multiplicada por 3. Então, se você quer generalizar e determinar um AN qualquer, que é um termo qualquer da sua PA, você vai poder afirmar que esse AN vai ser igual ao primeiro termo mais o índice desse termo que você está procurando menos 1. Porque é exatamente esse valor que multiplica a razão aqui, não é verdade? Então, o AN mais o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, assim você generaliza para você determinar qualquer termo que seja de uma PA, se você tiver o A1. Agora, e se você não tiver o A1? Se você tem a razão, você tem o A7 e você quer determinar o A25, por exemplo. Vamos reparar uma coisa. Quem era aqui o A3? Era o A2 mais a razão. Então você não necessariamente precisa saber dois termos consecutivos para poder determinar um termo lá na frente e tudo mais. Não precisa. Você pode simplesmente generalizar da seguinte forma. Se você tem M e N de novo naturais e M maior que N, o seu AM, que é o termo mais à frente, pode ser igual ao termo que você tem agora, mais a diferença dos índices desses termos, vezes a razão. Então olha como é que isso aqui vai ficar para a gente de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais objetiva, com aqueles dois exemplos ali. Olha só.
Determine o oitavo termo de uma PA de razão 4 e primeiro termo igual a 2. Então, eu quero achar o oitavo termo. Então, A8, meu índice é 8. Isso vai ser igual ao meu A1, porque o primeiro termo vai ser 2. Mas eu não quero achar o A8. Se eu quero achar o A8, galera, eu vou fazer aqui 8 menos 1, vezes a minha razão, que é 4. Então, quem vai ser o A8? O A8 vai ser igual a 2 mais 8 menos 1, 7, que multiplica 4. Então, quem vai ser o A8? O A8 vai ser 2 mais 7 vezes 4, que é 28. Então, o A8 vai ser igual a 2 mais 28, que é igual a 30. E aí a gente finaliza aqui esse exemplo. Então, quem é o oitavo termo dessa sequência, dessa PA, que tem primeiro termo 4 e razão igual a 2? Vai ser o A8 igual a 30. Perfeitinho, galera? Então, vamos lá. Prosseguindo, determine o décimo termo de uma PA de razão menos 4 agora, tá? Onde o quarto termo é igual a 20. Então, olha só. Ele quer que você encontre o A10. E quem ele te dá não é o A1, ele te dá o A4. Então, olha o que você vai fazer. Você vai pegar o A4, que é igual a 20. Mas, agora, quem são os índices desse cara? Do termo que você quer encontrar, 10. Do termo menos o termo que você está, né? A posição do termo que você está aqui é o quarto, então aqui 10 menos 4. Vezes a razão, que é quanto? Vezes a razão, que é menos 4. Agora, vamos lá. Quanto que é 10 menos 4? 6, né? Então, quem vai ser o A10? O A10 vai ser igual a 20. Isso aqui, ó, menos mais menos. 10 menos 4, 6, que multiplica 4, certo? Então, quem vai ser teu A10? Teu A10 vai ser igual a 20 menos 24. Então, o teu A10 vai ser igual a menos 4. E aí você consegue determinar também o sexto termo dessa progressão. E repara, sexto não, o décimo termo, né? E a gente não precisou do A1, a gente partiu do A4. Utilizou a razão, chegou até o A10. E aí finalizou esse carinha aí. Show de bola? Então, você tem termo geral, beleza. Você pode partir do A1, mas você também pode partir de termos quaisquer. Basta você saber essas duas definições aqui para que você possa, assim, resolver questões de uma maneira muito mais fácil. Show? Então agora eu acho que eu vou girar a câmera para poder fazer a próxima parada. Quer ver só? Então, ó, peguei, vou fazer assim, ó. 1, 2, 3 e... parou e vamos lá. Aí eu vou pegar 3 exercíciozinhos aqui, tá? Pra gente poder trabalhar um pouco esse conceito que a gente viu até agora. Então se liga, ó. Interpole 4 meios aritméticos entre menos 5 e 35. Então o que é interpolar? É colocar entre os polos. Então meios aritméticos significa que são termos de uma PA, tá? Entre menos 5 e 35. Então vamos pensar o seguinte. Eu vou ter o primeiro cara numa ponta que vai ser menos 5. O outro cara que vai estar na outra ponta vai ser o 35. E eu tenho que colocar 4 meios aritméticos ali, certo? Então quantos caras vamos ter aqui no meio? Vão ser um cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras. E aí quem fica sendo o primeiro e o último termo? Esse cara aqui vai ser o nosso A1 e esse cara aqui vai ser o nosso A6, beleza? E se a gente quer interpolar meios aritméticos, a gente precisa determinar a razão, certo? E como é que eu vou determinar essa razão? Vou usar aquela formulinha. A razão vai ser igual a último menos o primeiro, ou seja, 35 menos 5, sobre os índices, né, deles subtraindo. A6 e A1. 6 menos 1. Então vai ser 35 menos mais. Então vai ser 35 mais 5 sobre 6 menos 1, que é 5. 35 mais 5 é 40, 40 sobre 5. Então a nossa razão vai ser igual a 40 sobre 5, 8. Então quem são esses caras que eu vou colocar ali, Thiago? Então, ó, quem vai ser o teu A2? O teu A2 vai ser menos 5 mais a razão, que é 8. Então vai ser 3. Quem vai ser o teu A3? Vai ser o seu A2, que é 3, mais a razão, que é 8. Que vai dar quanto? 11. Quem vai ser o teu A4? Vai ser o teu A3, 11, mais a razão, que é 8. Isso vai dar 19. Quem vai ser o seu A5? Seu A5 vai ser o seu A4, que é 19, mais 8. E esse cara vai dar 27. Pô, Thiago, como é que eu sei se eu fiz certo? Aí você calcula para ver se você determina esse A6 aqui. Então, ó, quem vai ser o teu A6? Teu A6 vai ser 27 mais 8. E quem é 27 mais 8? Exatamente 35. Isso comprova que você resolveu essa questão e você interpolou 4 meios aritméticos entre menos 5 e 35. Perfeito? E agora, essa outra questãozinha aqui, ó. Em uma PA, se A8 mais A19 mais A24 é igual a 97, e A3 mais A10 mais A15 é igual a menos 18, determine a razão.
que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos reescrever todos esses caras como sendo A1 e razão, A1 e razão, A1 e razão. Só isso. Porque se eu fizer isso, eu ganho muito mais ferramentas para poder trabalhar. Então, repara só, vou pegar a primeira linha aqui, tá? Vou pegar essa primeira linha e vou colocar ela de verde aqui, ó. A8 é A1 mais 7 vezes a razão. Quem é o A19? É o A1 mais 18 vezes a razão. E quem é o A24? É o A1 mais 23 vezes a razão. E isso vai ser igual a 97. Se eu fizer essa somatória agora, A1 mais A1 mais A1 vai dar 3A1, certo? E se eu fizer 7R mais 18R, 25R mais 43R, isso vai ser mais 48R. E isso é igual a 97. Beleza? E veja que ele quer determinar apenas a razão, tá, galera? Então, eu posso afirmar o quê? Eu posso afirmar que 3A1 é igual a 97 menos 48 vezes a razão. Concorda comigo? Então, vamos ficar aqui, nada de dividir tudo por 3, tá? Fazer de uma forma mais simples. Agora, vamos pegar esse A3. Quem é o A3, galerinha? Vou fazer de rosa aqui. O A3 é A1 mais 2 vezes a razão. Quem é o A10? É o A1 mais 9 vezes a razão. E quem é o A15? É A1 mais 14 vezes a razão. E isso vai ser igual a quanto? Isso é igual a menos 18. Perfeito. Só fazer aqui o 8 para finalizar. Agora, quanto é A1 mais A1 mais A1? 3A1, certo? Então, esse cara é 3A1. Mais 2R, 9R, 14R. Ó, isso aqui vai dar 11R, na verdade. 11R mais 14R mais 25 vezes a razão. E isso é igual a menos 18. Só que repara que a gente tem um cara conhecido, que é quem? O 3A1. O 3A1 é 97 menos 48 vezes a razão. Então eu vou jogar esse cara aqui. Então vai ficar assim, ó. 3A1 vou escrever como 97 menos 48 vezes a razão, mais 25 vezes a razão. Isso vai ser igual a menos 18. Agora se liga, menos 48R mais 25R, isso vai ser 97 menos 23R, isso é igual a menos 18. Agora, menos 18, soma tudo por mais 18, né, para poder zerar esse cara aqui, e você pode somar tudo também por menos 23 para poder zerar esse cara aqui. Se você fizer isso, você vai ter 97 mais 18, que vai ser igual a 23 vezes a razão. E 97 mais 18 é 115. E 115 vai ser igual a 23 vezes a razão. E se você for ver, você pode dividir tudo isso aqui por 23. Dividindo tudo isso aqui por 23, 115 dividido para 23 dá 5. 23 para 23 dá 1. Então a razão dessa sua PA é 5. E você consegue resolver dessa forma como se fosse um sisteminha linear. Beleza? E o exemplo 7 fala assim, calcule o valor de uma razão de uma PA, onde AX é igual a Y e a Y é igual a X. E aí, de novo, a gente retoma para essa formulinha aqui. Olha só, aí você, Thiago, tem problema eu falar quem é maior e quem é menor? Nesse caso, nem a questão disso, né? Mas vamos usar mesmo assim. Então, olha só, vamos pegar que a razão vai ser igual, vamos seguir a ordem da questão? Vai ser, AY menos AX sobre Y menos X. Certo? Então, olha só, quem é a Y? A Y é X. Menos AX é Y. Sobre Y menos X. Só que, repara, esses valores são opostos, não é verdade? Você pode fazer o seguinte, X menos Y é oposto a Y menos X. Imagina que aqui fosse 2 e 3. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 2, 1. São opostos. A divisão de opostos dá sempre quanto? Dá sempre menos 1, que é a razão dessa PAzinha aqui para ti. Beleza? Então são 3 exercíciozinhos bem legais, onde a gente pode trabalhar com alguns desses conceitos que nós vimos até agora. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Acho que eu vou puxar daqui de cima para baixo. 3, 2, 1 e 1. Agora vamos para a nossa quarta parte, se eu não me engano, né, desse vídeo, que fala o seguinte, a soma gaussiana dos termos de uma PA, e a gente vou dar esse nome por quê? Um carinha lá chamado Gauss, né, tava lá na Suíça, século, se eu não me engano, 17, tava naquela farra de sala de aula, bolinha pra cá, não sei que, voadora, né? Avião de papel, não tinha nem sido inventado o avião, já tinha avião de papel rolando, né? E aí, nessa brincadeira, o professor chegou em sala e falou, qual é, compadre? Parada é essa aí. Isso aqui é a linguagem do século XVII, tá? Parada é essa aí. Vamos fazer o seguinte, então. Tá todo mundo ali de bobeira.
né? Sem fazer nada, tocando o terror em sala de aula. Então eu vou fazer o seguinte para vocês. Pego a folha de caderno, escreve do 1 até o 100 e depois soma tudo, traz aqui na minha mesa, me entrega. Isso é uma punição para vocês. Aí, Gauss está lá, pô, terminou, hein? Só, terminei. Igual você, quando tá aí, professor, né? Que o seu aluno terminei a parada muito rápido, o moleque vem e aí você vê que ele é um gênio para fazer as paradas. Aí terminei, aí duvido. Ele falou, professor, isso é a coisa mais bobeira que tem. Mas por quê? Pô, simples, olha só. Você mandou escrever do 1 até o 100, né? Então vamos lá. O 1 e o 100 estão aqui, é de bobeira. Se eu somar 1 com 100, dá quanto, professor? 101. Aí depois eu tenho 2. Pô, e aqui, antecessor ao 100, eu tenho 99. Quanto é que dá 2 mais 99, professor? 101. Depois, eu vou ter o 3. E depois do 3, antecessor do 99, eu vou ter o 98. Professor, quanto é que é 3 mais 98? 61 também. Então eu sei que todo mundo que está aqui dentro, se eu pegar os extremos, vai ter a mesma soma. Então, ou seja, eu pego o primeiro cara e somo com o último cara. E aí, eu sei que essas somas vão acontecer quantas vezes, professor? Não são 100 números? Então elas vão acontecer 50 vezes. Por quê? Eu consigo formar 50 pares se eu tenho 100 números. Então basta eu pegar o primeiro mais o último e multiplicar esse cara pela quantidade de termos dividido por 2. E assim eu tenho a soma de todos os termos de uma PA que eu queira. Belezinha? Então essa é a soma gaussiana. E uma consequência disso é você pensar na consequência de 3 termos consecutivos. Porque olha só, se você tem o A1, ele é A1. Se você tem A2, ele é A1 mais a razão. E se você tem o A3, ele é A1 mais 2 vezes a razão. Agora, olha o que acontece se você tirar a média entre A1 e A3. Se você fizer A1 mais A3, você vai ter, tirando a média, claro, você vai ter A1 que soma A1 mais 2 vezes a razão dividido por 2. E A1 mais A1 é 2A1. 2 vezes a razão continua aqui e isso tudo fica dividido por 2. Se você dividir, ambas as parcelas em cima são pares. Se você dividir essas parcelas por 2, isso vai dar quem? Isso vai dar A1, que é 2A1 dividido por 2, mais a razão, que é 2R dividido por 2. E quem é A1 mais a razão? É o próprio A2, então essa é a consequência de 3 termos, que A2 é igual a A1 mais A3 dividido por 2. Beleza? Então, A2 é igual a 1 mais A3 dividido por 2. Essa é a consequência de 3 termos consecutivos, claro que levando em consideração um pouco dessa aplicação da soma de Gauss. Tá? E quando você tem uma PA de termo, uma quantidade de termos ímpares, você consegue dizer exatamente qual é o termo que está no meio dessa PA. Então, como é que você faz isso? Justamente porque a soma gaussiana ela vai te dar essa média, né? É só você pegar o primeiro mais o último termo e dividir por 2, que você encontra esse termo central. Claro que tudo isso derivado desse pensamento do Gauss. Tá bom? Então, olha só, vamos aplicar esses conhecimentos aqui. Ó. A sequência 2x mais 1, 4x menos 1, x mais 2 é uma PA. Determine o valor de x. Perfeito. Então, vamos aqui. O A2 é igual à média aritmética do A1 com A3, certo? Então, eu sei que 4x menos 1, que é o A2, é igual a o A1, 2x mais 1, mais o A3, x mais 12, dividido por 2. Agora, rapaziada, se liga. 2 aqui, eu posso multiplicar tudo por 2, né? Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vou multiplicar tudo por 2 é a mesma coisa que se eu fizesse isso, né? 2 que multiplica... É claro que não é a mesma coisa, tá? Se você tem aula comigo presencialmente, sabe que se você fala, o cara passa multiplicando, eu vou te falar que é passo de mágica, né? Não é passo de mágica. O que acontece é que você está multiplicando tudo aqui por 2, tá? Então fica, ó, 2 que multiplica 2 carinhas aqui. Então você tem que fazer a distributiva, né? 2 vezes 4x, 8x. 2 vezes menos 1, menos 2. Isso vai ser igual a 2x mais x, 3x. E 1 mais 12, que vai ser igual a 13. Show de bola? Então me diz uma parada. O 3x eu posso subtrair dos dois lados. E o menos 2 eu posso somar 2 dos dois lados. Certo? Então subtrai 3x dos dois lados, somo mais 2 dos dois lados. Quando eu fizer isso, eu vou ficar que 8x menos 3x vai ser igual a 13 mais 2. Isso implica o quê, galera? Que 8x menos 3x é quanto? É 5x, que é igual a 15.
E agora eu posso dividir tudo isso aqui por 5. E se eu dividir tudo por 5, x fica igual a 3, que é o carinha que eu queria determinar desde o começo, que foi o que ele pediu, que era o valor de x. Show de bola? E outra, calcule a soma dos primeiros termos, dos 18 primeiros termos, né, da PA, que é 5, 9 e por aí vai. Então, first of all, preciso encontrar o 18º termo, né? Então, quem vai ser o 18º termo? O nosso A18. O nosso A18 vai ser 5 mais 17 vezes a razão. Mas quanto que é a razão? A razão é, se eu fizer 9 menos 5, dá quanto? 4, né? Então, a razão é 4. Isso implica que meu A18 vai ser como, galera? Que meu A18 vai ser 4 vezes 17. Quanto dá 4 vezes 17? Começa com 60, termina com 8. Isso aí, 68. Então, vai ser 5 mais 68. Então, quem vai ser meu A18 vai ser igual a 73. Perfeito? Prosseguindo, nós vamos ter agora que calcular a soma dos 18 primeiros termos. E isso vai ser igual a quanto, galerinha? Vai ser igual ao primeiro termo, né? Quem é, ó, o primeiro termo mais o último termo. Quem é o primeiro termo? 5. Mais o último termo, que é 73. Tudo isso vezes a quantidade de termos dividido por 2. Não são 18 termos? Qual é a metade de 18? 9. Então, vou multiplicar isso aqui por 9. Então, a soma dos 18 primeiros termos vai ser igual a quê? 5 mais 73 é 78. 78 vezes 9. Beleza? E quanto é que dá 78 vezes 9? Pensa assim, ó. Quanto é 78 vezes 10? 780. Então, 78 vezes 9 é 78 vezes 10 menos 1. E aí você pensa, 78 vezes 10, 780, menos 78, que dá 702. Então, essa soma vai ser 702, para a gente encerrar essa parte. Show de bola? Então, falando de soma gaussiana, como que surge a soma dos termos de uma PA, a gente fala também da consequência de 3 termos, que é dada justamente por essa propriedade dos extremos, e também do termo central, que é o termo que fica ali no meio de todos os carinhas de uma PA, beleza? Então a gente vem aqui para a última parte desse vídeo agora, onde eu vou fazer mais uns exemplinhos com vocês. Espero que vocês curtam, valeu? Até daqui a pouquinho. E eu não posso dar tchau, né? Porque eu não vou fazer outro vídeo. Então eu vou fazer um truque. Vou fazer outra vez, vou girar. Então 3, 2, 1 e voltando aqui para a nossa última parte, né, dessa aula de PA, nós vamos falar sobre a soma dos N primeiros termos de uma PA com uma fórmula lá, né, de recorrência para você encontrar esses caras. Então vamos lá, galera. Ele diz o seguinte pra gente, ó. A soma dos N primeiros termos de uma PA é dada por Sn, que é igual a n ao quadrado mais 4n. Determina o sétimo termo dessa PA. Então, para a gente determinar o sétimo termo, primeiro a gente precisa saber qual é a razão dessa PA, né? E primeiro, em um dos termos dela, pelo menos. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu somar um termo só dessa PA, esse termo vai ser uma 1. Você concorda comigo? Então, se eu substituir esse Sn por 1 aqui no n, esse cara aqui do lado vai me gerar um A1, não é certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que o A1 vai ser quem? Vai ser colocar aqui no lugar do N1. Então, A1 vai ser 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Então, o meu A1 vai ser 1 ao quadrado, que é 1, mais 4 vezes 1, que é 4. Então, o meu A1 vai ser igual a 5, perfeito? Agora, quem vai ser, galera, o meu A2? O meu A2, então, é só substituir aqui por 2, certo? Não, errado. Por quê? Se você fizer o S2, o que você vai ter vai ser o A1 mais o A2. Então, se eu fizer isso aqui, se eu substituir N aqui por 2, eu vou ter A1 mais A2, que vai ser igual a... Aí aqui eu coloco o 2 do que virou S2. 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. Então, quem vai ser esse cara? A1 eu já sei quanto é que vale 5. 5 mais A2 vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais 4 vezes 2, que é 8. Agora, eu subtraio 5 aqui dos dois lados, né? Então, A2 vai ser igual a 4 mais 8, 12, menos 5. Então, meu A2 vai ser igual a quanto, galera? Meu A2 vai ser igual a 7. A1, 5. A2, 7. Significa que a minha razão é quanto? 7 menos 5, minha razão é 2. E ele quer que eu determine o sétimo termo da PA. Então, ele quer o A7. E quem vai ser o A7? Vai ser o A1, que é 5, mais 6 vezes a razão, que é 2. Então, quem vai ser meu A7? Vai ser 5 mais 6 vezes 2, 12. Então, meu A7 vai ser igual a 17. E aí, eu finalizo essa questão aqui. Perfeitinho? E aí, continuando, a gente vai agora para o exemplo 11, né? Ó,
Determine a razão de uma PA cuja soma dos n primeiros termos é... E essa aqui eu esqueci de colocar, né? Não tem problema, eu estou com a bibliografia aqui do lado, eu já consigo ver. A soma dos n primeiros termos é Sn igual a n vezes n menos 6. Perfeito? Então, ó, isso aí a gente vê aqui agora, o livrinho está aqui do lado, a gente já faz isso. Então vamos lá, galera. Quem vai ser de novo o S1? O S1 vai ser igual ao A1. Se o S1 é igual a 1, então eu sei que quando eu colocar aqui A1, esse cara vai ser igual a 1 que multiplica 1 menos 6. Então, o meu A1 vai ser igual a 1 vezes menos 5. Então, o meu A1 é igual a menos 5. Show de bola? E se eu quiser o S2? O S2, mais uma vez, é o A1 mais o A2. E é quando eu substituo o 2 aqui no lugar do N. Então, A1 mais A2 é igual a 2 que multiplica 2 menos 6. Então, o A1 era quem, né? Já posso até colocar direto. O A1 é menos 5. Então, ó, menos 5 mais A2 vai ser igual a 2 menos 6 menos 4. Então, isso aqui vai ser 2 vezes menos 4. Então, continuando, quem vai ser o nosso A2? O nosso A2 vai ser igual a, somo 5 dos dois lados da igualdade, 2 vezes menos 4 menos 8, mais 5. Então, o meu A2 é igual a menos 3. E agora ele quer a razão. Então, quem vai ser a razão? A razão vai ser o nosso A2 menos o A1. Então, vai ser menos 3 menos menos 5. Então, a nossa razão vai ser igual a menos 3 mais 5. Portanto, a nossa razão fica igual a 2. E a gente soluciona o probleminha, que foi pedido pra gente nesse probleminha. Beleza, rapaziada? Então, espero que vocês tenham curtido, né? Uma videoaula completa de PA. Espero que não tenha ficado nada faltando, né? Que não tenha também causado nenhuma dúvida em você e algo que você já conhecia antes. E há outras questões de PA que estão resolvidas aqui na página, tá? Questões de concurso. E você pode procurar essas questões para também reforçar os seus estudos aqui no Matemática. Valeu? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!